Estamos tão perto do arrebatamento da igreja que pensei em compartilhar com vocês hoje 20 sinais de que o arrebatamento está próximo. Vamos fazer isso hoje, comentar mensagens do dia e conversar. Sou Tom Coach. Você está assistindo ao Watchman River. E como faço todos os dias, vou lembrar que não sou profeta, não sou pastor e nem mesmo um grande professor. Sou apenas um cara que ama o Senhor e adoro passar um tempo com vocês. Então vamos começar. Pegue algo para comer ou beber. Hoje, em vez de café ou chá, escolha suco de maçã. Quer suco de maçã? Pegue um pouco e um lanche, tipo biscoitos ou algo assim. Coma ou beba o que você gosta de comer ou beber quando está passando tempo com um velho amigo e um companheiro servo do Senhor. Vamos ao trabalho. Então, olha, eu estava pensando hoje de manhã quando acordei. Estamos tão perto da tribulação. Estamos tão perto. Tudo está preparado para os terríveis 7 anos da tribulação, o que significa que o arrebatamento está próximo. Estamos quase lá. Então, eu simplesmente comecei a reunir os sinais que eu achava que eram sinais de que o arrebatamento é agora. É como sempre digo sobre as peças do quebra-cabeça. Então, quero que você imagine que esses são pedaços de um quebra-cabeça que formam uma imagem de que o arrebatamento está próximo. Ok, vamos começar com o número 1, guerras e rumores de guerras. Ok, ao longo desta lista, se você analisar cada item separadamente, vai dizer: bem, Tom, sempre houve isso ou aquilo? Pense na lista de 20 como um todo. Analise o pacote completo, pois nunca foi assim antes. Nunca houve todos esses sinais ao mesmo tempo, coletivamente, e isso afeta o mundo inteiro. Estamos vivendo nesses últimos dias, nesses dias finais, antes do arrebatamento. Então, como eu disse, número 1, guerras e rumores de guerras. Então você pode dizer, bem, sempre houve guerras. Sim, houve. Mas agora temos Rússia e Ucrânia. O cara é um louco. Mas além disso, vamos conversar. Tem algo estranho nisso. Você não acha? Hoje em dia é estranho. Nunca se chega a uma conclusão sobre as guerras. Nunca. Você fica ali pensando, talvez eu apoie Putin. Depois pensa, não, Zelensky. Você pensa, talvez eles estejam juntos. O que está acontecendo? Quando você vê a usina nuclear lá, e um dia você lê que a Rússia está atirando nela, e no dia seguinte você lê que a Ucrânia está atirando nela. E aí você descobre que enviaram inspetores para lá para garantir que aquilo não exploda e eles estão sendo atacados. O que está acontecendo? Não existe verdade. Esse poderia ser outro dos 20 sinais. Acho que nem incluí esse. Mas não existe verdade. Você não consegue mais chegar ao fundo de nada. Às vezes penso que os globalistas comandam essa guerra. Eu não sei. Mas quando você olha para o topo dessa guerra, aí você vê que a China cercou Taiwan. Isso está prestes a acontecer. Há relatos de que a China agora está na Ucrânia ajudando a Rússia. Isso é interessante. Irã, Coreia do Norte, China e Rússia ameaçam os Estados Unidos da América com armas nucleares. Nunca vivemos algo assim. É ainda pior do que a escalada para a Segunda Guerra Mundial. E é principalmente por causa das armas nucleares. Vamos para o número 2. Terremotos em toda parte. Todos os dias, em todo o mundo. Terremotos em vários lugares diferentes. Ontem houve um enorme, acho que foi 7,5 no México, estão ocorrendo. Já te falei que você pode baixar um app que envia notificações? E eu ouvi dizer que eles tocam o dia inteiro, todo dia. Notificações. Sempre que acontece um terremoto, seu celular apita. Não, obrigado. Mas as pessoas estão baixando esse aplicativo e dizem que ele toca o dia inteiro. Esse é o número 2. Número 3. Fome. Nós temos uma fome. Eles estão nos dizendo que uma fome está chegando. Estão dizendo que vai ser mundial. Parte da comida, parte do suprimento de alimentos está sendo destruída, eu acredito, de propósito. Outros estão sendo afetados por secas graves e enchentes repentinas. É sempre uma coisa ou outra. Daqui a um ano não teremos comida suficiente para alimentar o mundo. Todos dizem isso. Eles estão até dizendo nos Estados Unidos que vai ter comida, mas vai ser muito menos do que já tivemos e com preços muito mais altos, o que significa que muitas pessoas vão passar fome. Essa é a terceira, certo? Fome e a crise alimentar. Agora, enquanto eu falo essa lista, quero que você pense em como todas essas coisas. Não pense em uma só e diga, bem, isso.
Quero que você pense nelas coletivamente, como peças de um quebra-cabeça formando uma imagem. Certo. Número 4. Incêndios queimando em todo o mundo em números recordes. Há incêndios por toda a parte que você olha. Quando eu era criança, um incêndio florestal era algo muito sério, e eles aconteciam todo ano. Mas eles eram muito controláveis. Não era uma coisa louca como esses incêndios que estão acontecendo no mundo todo. Vamos para o número 5. Esse é meio autoexplicativo, mas pestilências. Nós sabemos o que aconteceu com a pandemia. Sabemos que há mais vindo por aí. Elas estão chegando. Elas são bem diferentes. A comunidade médica está perplexa sobre como lidar com algumas dessas situações. Poliomielite reaparecendo na água. Pestes. É enorme e está chegando. Vai ser pior. Vai ser pior. Quero que você pense, enquanto eu digo toda essa lista, como isso prepara perfeitamente para o início da tribulação tão em breve. Novamente, secas. Número 6. Secas e enchentes. Parece que estamos tendo uma coisa ou outra, certo? Ou a seca é tão severa que prejudica os agricultores e arruína as colheitas, ou após a seca, chove forte e enchentes repentinas destroem tudo. Mas isso está acontecendo no mundo todo. As secas estão acontecendo no mundo todo. E isso está afetando os alimentos e está afetando os animais. E isso é apenas mais um dos sinais de que estamos caminhando para 7 anos terríveis e que Jesus vai nos arrebatar antes que tudo isso aconteça, antes de estarmos na tribulação. Não deixe ninguém. Algumas pessoas estão dizendo que a tribulação começou em 2020. Não. Desculpe, não. Tudo bem. Próximo. 7. Formação do governo mundial único. Cara, se você não sabe sobre isso, se você nunca assiste coisas das Nações Unidas ou do Fórum Econômico Mundial, você não faz ideia do que eles têm planejado. Eles estão planejando isso? Está em estágio avançado de desenvolvimento. Eles estão prontos para isso e para esse cara. Que vai sair de trás de qualquer cortina que eles tenham, provavelmente uma cortina vermelha brilhante. Ele estará pronto para liderar o mundo, que está muito próximo de se tornar um governo mundial único. Querem apenas derrubar todos os governos atuais. E eles estão trabalhando nisso. E o número 8, a agenda alienígena dos OVNIs. Está em todo lugar agora. Antes não falavam tanto de OVNIs, agora mostram fotos. O governo costumava negar que eles existiam. Eles diziam, não, nunca vimos isso. Sabe, Área 51. Não, isso é tudo loucura. Nunca vimos alienígenas, mas agora falam deles todo dia e aparecem no noticiário. Alienígenas OVNIs. E é isso que eles vão dizer quando formos arrebatados. É isso que eles vão usar, mas está lá. Número 9. Israel. Nem falo de Israel ser país. Já um grande sinal profético, tendo se tornado nação em um dia em 1948. Isso foi um grande cumprimento. Para mim, isso foi o sinal de partida de que estamos nos tempos do fim. Mas eles estão perto de uma guerra e sendo ameaçados, inclusive pelo Hezbollah para a próxima semana. Eles estão sendo ameaçados porque estão fazendo um gasoduto, onde vão extrair gás do meio da água ali. Hezbollah e Líbano não aprovam isso. Eles ameaçam destruir isso enquanto Israel prepara tudo que deve começar a funcionar em alguns dias. E Israel está dizendo, se vocês fizerem isso, é guerra. E além desse conflito, há outros conflitos dentro de Israel. Israel é uma panela de pressão. É uma panela de pressão. E isso é um grande sinal da tribulação e do arrebatamento. E quanto a isso, já ouviu falar? Crislã já está estabelecido. Crislã é a religião mundial única que vai existir durante os 7 anos. Vai abrir neste outono. Vai ser inaugurado nos Emirados Árabes Unidos. Crislã, cristianismo e islã. Já está lá. Não está se formando, já está lá. O Papa abençoou e endossou. Eles fizeram uma coletiva de imprensa. Eles discutiram isso, mas nunca citaram o nome de Jesus nessa religião mundial. Isso te surpreende? E quanto às novilhas vermelhas? Esse é o número 11, as novilhas vermelhas chegando em Israel. É impressionante.
Eles têm esperado, esperado e esperado por essas novilhas. Eles só precisam de uma. Eles pegam as cinzas e podem começar a sacrificar em seu templo. Tudo está pronto para que eles construam um templo. Muitos especialistas afirmam que pode ser construído em 90 dias com tudo pronto, inclusive o sacerdote. Eles já sabem quem participará, só falta o sinal de início. Agora eles vão colocar tudo em funcionamento, pois já receberam suas novilhas em Israel. Foi um momento incrível. Eu me sinto triste porque Israel vai passar por tempos muito difíceis. Eles não percebem para onde estão indo. Para quem acredita no arrebatamento, isso é um grande sinal. Nós temos falado sobre novilhas vermelhas há 10 anos, 20 anos, e elas estão lá agora. Em seguida, número 12. Israel está construindo um trem de alta velocidade e um terminal, e ele foi feito para transportar pessoas para virem ao terceiro templo. Então eles estão basicamente dizendo que vai ser construído em breve. E eu acho que eles estão dizendo que isso estará pronto até abril. Uma ferrovia de alta velocidade permite que as pessoas vão direto do aeroporto ao terceiro templo. É incrível. Que época incrível para estar vivo. Que tal o número 13? Tecnologia para a marca da besta. A gente sempre se perguntava antigamente, lá nos anos 1980, como seria a marca da besta. Não entendi. Por que você não pode comprar sozinho? Vai ser uma tatuagem? E aí, conforme a tecnologia foi avançando cada vez mais, passou a ser colocar chips, sabe? Debaixo da pele. E agora eles têm a tecnologia para uma tatuagem que contém suas informações de saúde e bancárias. Então eles têm essa tecnologia. Agora, foi anunciado há cerca de um mês que eles poderiam pegar uma tatuagem, uma marca, e colocar suas informações bancárias e médicas nela. Incrível. Vai estar na sua testa ou no seu pulso. Está lá. Número 14. Esse é o grande que eu falei. Israel de volta à Terra Prometida. Isso foi enorme. Esse foi o sinal. Vivemos tempos bíblicos. Estamos nos tempos finais desde que isso aconteceu, em 1948. O fato de eles estarem de volta à sua terra. Em 1967, eles conquistaram Jerusalém na Guerra dos 6 Dias. Um grande sinal. Em seguida, uma grande apostasia final, como profetizado em 1 Timóteo 4:1 e 2, Tessalonicenses 2:3. A apostasia está claramente em andamento. Vamos ler por um instante. Vamos ler 1 Timóteo 4:1. Certo, deixe-me só pegar a versão correta aqui. Ok, agora o Espírito afirma claramente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Não é exatamente isso que estamos vivendo agora? Não é isso que estamos vivendo? E quanto a 1 Tessalonicenses 2 e 3? Capítulo 2, versículo 3. Que ninguém... Vou trocar de versão. Pronto, agora sim. Tudo bem, ninguém vos engane, pois esse dia só virá após a apostasia e a revelação do homem do pecado, o filho da perdição. Estamos vivendo no tempo da grande apostasia. Vivemos o tempo da grande apostasia, já está em curso. Quero dizer, falando sobre doutrinas de demônios, as coisas que estamos vendo. Eu te falei sobre isso. As doutrinas estão todas distorcidas. E até mesmo os programas infantis. Você viu aquela coisinha demoníaca que a Disney lançou para crianças? Essa filha dorme com o pai e vira o anticristo. Não estou brincando. Procure por Little Demon. Garanta que seus filhos não vejam isso. Agora tudo está claro. Eles nem tentam esconder. Número 16. Transmissões ao vivo pela internet cumprem os requisitos para que os habitantes da Terra testemunhem os eventos de Apocalipse 11 em relação ao ministério profético das duas testemunhas. Diz que todo olho na Terra verá isso. Lembro de pensar, quando jovem, que entenderia como, na segunda vinda de Cristo, não o arrebatamento, mas 7 anos depois, todo olho o veria, pois é Deus. Pode ser sobrenatural, mas nunca entendi quando jovem. Como que todo olho vai ver as duas testemunhas quando nós tivermos ido embora?
Ninguém nunca conseguiu realmente explicar isso, até que surgiram as transmissões ao vivo, transmissões pela internet, iPhones, satélites de televisão. Agora sabemos que todos podem ver as testemunhas. Quando as testemunhas morrem, eles trocam presentes e ficam muito empolgados. Vamos para o número 17. O mundo é insustentável. As economias mundiais estão entrando em colapso. Vemos isso diariamente. Elas estão colapsando. Nós, como país, os Estados Unidos, estamos falidos há anos. Mas dá para sentir o abalo. Isso é intencional. Há uma queda proposital. O restante é natural. Mas a economia deste país não vai durar muito. Não vai durar muito tempo. Estamos perto de um colapso ao observar o mercado de ações. Acho que subiu um pouco ontem, mas nas últimas semanas só caiu. E essa aqui? Número 18. Israel se tornou mais próspera do que em qualquer outro momento antes. E o país, que era como uma desolação há 2000 anos, agora está florescendo. E isso cumpre Isaías 36:11. Vamos ler, certo? Eu adoro essas coisas, cara. Eu multiplicarei sobre vocês homem e animal, e eles aumentarão e darão cria. Eu farei com que vocês sejam habitados como nos tempos antigos, e farei melhor por vocês do que no princípio. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. É ele falando sobre o que Israel se tornaria. Vamos fazer mais um. Isaías 41, do 18 ao 20. Ops! Desculpe por isso. Tudo bem. Em seguida, abrirei rios nas alturas desoladas e fontes no meio dos vales. Farei do deserto um lago de água e da terra seca, nascentes de água. Plantarei no deserto o cedro e a acácia, a murta e a oliveira. Colocarei no deserto o cipreste, o pinheiro e o bucho juntos, para que vejam, saibam, considerem e entendam juntos que a mão do Senhor fez isso, e o Santo de Israel o criou. Isso me dá arrepios. Isso é incrível. Israel era um deserto. Há 80 anos ninguém se importava. Era um deserto. E agora floresce. Fornece frutas para países do mundo todo. É incrível. É incrível. Vamos para o número 19. Sem lei e legalidade. A ilegalidade cobre a terra. Isso cumpre Daniel 8:23, 2 Timóteo 3, 1 a 7 e 2 Tessalonicenses 2, 6 a 7. A ilegalidade está fora de controle neste mundo e está piorando a cada dia. A cada dia. Pessoas cometem crimes, nada acontece e são soltas, espalhando terror nas ruas de Nova York. Eles apontam uma arma para o rosto de alguém e 2 horas depois estão soltos. Simplesmente deixam eles irem embora. E então, como diz Isaías 5:20, o mundo chama o que é bom de mal e o que é mal de bom. Estamos vivendo em total anarquia e vai piorar. Mais uma, número 20. Estamos bem no final do 6º dia da semana milenar. Você entende o que isso significa? Se você observar, sabe, o número 7 de Deus é conclusão, é perfeição. E há 7 dias em uma semana. E muitas pessoas acham que o plano de Deus para a Terra era uma semana milenar, 7.000 anos, ou seja, desde o momento em que ele criou Adão. Agora, eu não sei quanto tempo o mundo existiu antes de Adão ser criado. Eu não sei, mas estou contando a partir do momento em que Deus criou Adão até quando Jesus apareceu, foram 4.000 anos. De Jesus até hoje se passaram 2.000 anos, totalizando 6.000 anos. Já se passaram 6 dias, resta o 7º, o sábado, dia de descanso. E é quando Jesus vai reinar do trono em Jerusalém, o reinado milenar de Cristo. Vai ser um tempo de descanso, e nós estamos bem no final desse 6º dia. Então esse foi o número 20. Olho para essas 20 coisas. E todas elas estão em jogo aqui. Nós podemos vê-las? Podemos meio que ver para onde elas estão indo? Você não pode me dizer que o arrebatamento não é o próximo passo.
porque esse é o último pedaço do quebra-cabeça que vai ativar tudo isso que já está pronto. Acho que estamos muito próximos, já quase chegando, prestes a ser arrebatados em breve. Esse é o último pedaço do quebra-cabeça. Você entende isso? Tudo isso que eu falei, todas essas coisas, estão acontecendo ao redor do mundo. Tudo isso, nunca antes na história. Algumas pessoas dizem, isso foi igual à Segunda Guerra Mundial, antes da guerra. Não. Israel não era uma nação e não havia tecnologia para a marca da besta. É simplesmente um mundo diferente agora. Estamos prontos. Jesus vai voltar em breve para nos tirar daqui, para nos arrebatar. E então, aqueles 7 anos vão acontecer e vai ser terrível. Vai ser terrível. Vamos para alguns comentários do dia, certo? Tudo bem. Raul Garcia Jr., agradeço a todos aqui por todas as orações e palavras de incentivo. Precisamos de verdade, fé e confiança nas promessas do nosso Senhor como nunca antes. Ore como se fosse seu último dia e leia sua Bíblia como se ela fosse ser tirada de você amanhã. Deus abençoe a todos. Amém. Adoro a regra dos comentários e concordo totalmente. Amo a oração. Adoro o leia sua Bíblia como se fosse perder amanhã, porque nunca sabemos. Nada me surpreende mais. Tori, sempre sinto como se estivesse sentado com uma família de irmãos e irmãs quando assisto você. É uma bênção. Podemos encontrar esperança e força uns nos outros, mesmo sem nos conhecermos até Jesus voltar. Deus abençoe todos e mantenham os olhos nele. Obrigado, Tori. Você está certo. Esta comunidade é incrível. O que acontece nos comentários é incrível. É incrível. Aquele vídeo de oração do outro dia, de domingo, onde vocês adicionaram seus entes queridos para serem incluídos nas orações, aqueles que vocês têm medo que fiquem para trás, 48 horas depois, nem isso, tipo 38 horas depois, tem 9.100 comentários em um vídeo que tem 6.000 visualizações. É loucura, é tão bonito. A oração, essa comunidade simplesmente se une. É enorme, é enorme. Slow Driver 139. Nem consigo expressar o quanto essa mensagem me ajudou quando você disse: você realmente acha que eu deixaria a salvação de alguém nas suas mãos? Isso aliviou muito meu coração. Eu achava que poderia fazer meu marido e familiares se tornarem crentes, mesmo quando minhas palavras não eram ouvidas. Isso me entristecia. Vou continuar plantando sementes, mas agora sei que é o Espírito Santo quem faz crescer. É verdade. Nós não conseguimos fechar o negócio toda vez. Nós plantamos as sementes e o Espírito Santo as rega. Somos apenas plantadores de sementes. Se você fechar o negócio, graças a Deus, isso é ótimo. Já falei antes, alguns têm esse dom dado por Deus e conseguem fazer isso o dia todo. Outros apenas direcionam pessoas a Jesus, dizem que Jesus te ama e que oram por elas. Mas nós não temos o controle, nós não temos o controle. O Senhor vai atraí-los, e então Ele vai usar todo o seu povo que está disposto para terminar o trabalho. Nós entramos em diferentes estágios. Mason Murr, excelente comunhão hoje. Eu acordo toda manhã surpreso que ainda estamos aqui. Eu estou tão pronto para voar. Vejo todos vocês nos ares muito em breve, família. Sim, muito em breve. É uma boa. Você. Posso estar errado, você. Este canal fez tanto por mim na minha vida de oração. Ontem eu fui para o meu quarto de oração. Deus me disse há 2 semanas para limpar meu armário e usá-lo para oração. Amo isso. E eu orei por tantas pessoas no vídeo de ontem. Tenho passado horas lá quase todos os dias, ouvindo e lendo a palavra. Obrigado, irmão Tom. Seu canal me ajudou a crescer tremendamente na vida de oração e no meu relacionamento com o Senhor. Eu oro para que Deus me use para trazer outros para Ele, assim como você fez por mim. Mal posso esperar para te encontrar no céu. Mal posso esperar para te conhecer. Estamos tão perto, pessoal, estamos tão perto. Este é um comentário que eu quero ler, realmente me tocou. Eu estou lendo.
Estou lendo porque quero que você saiba que eu luto assim como vocês também lutam. E eu me culpo o tempo todo. Sempre acho que não sou bom o bastante para isso. Vivo pensando que disse ou fiz algo errado, ou que entenderam errado. Eu estou sempre assim, eu sou como vocês, não sou diferente. Eu não sou diferente de vocês. Então, quando li esse comentário, não consigo dizer o quanto isso me tocou, porque por um momento eu pensei, talvez eu esteja indo bem. 10 minutos depois, já me sentia um perdedor. Tracy Walker. Oi, Tom. Eu te encontrei há 2 semanas. Eu estava indeciso sobre religião em geral. Me tornei cristão convicto ouvindo um cara em um carro perto do rio. Sem púlpito, sem gritos e berros, sem atuação ensaiada, só uma conversa de um cara que foi salvo. Você me ajudou a organizar tudo e me fez voltar ao caminho certo, sentindo Jesus de forma limpa e pura como nunca antes. Você pode não ser pregador ou professor, mas foi muito abençoado com dons. Habilidades no seu nível só podem vir de Deus. Obrigado de um cara lá embaixo, perto do rio, para outro cara que está se sentindo super eufórico sobre Jesus Cristo pela primeira vez em meus 75 anos. Sua fala sobre as nuvens foi verdadeira. Oro para ficarmos com nossos animais de estimação ao sermos arrebatados. Hoje, voltando para casa, após pegar o café da manhã, olhei para o céu no semáforo e falo sério. Vi uma nuvem com forma de cachorro, quase perfeita. Senti que minhas orações foram atendidas e fiquei impressionado. Só agradeço e que Deus siga abençoando e protegendo você e sua família. Este homem de 75 anos. Um cara de 75 anos se volta para Jesus. E por um momento eu pensei, ei, talvez eu não seja tão cabeça dura assim. Mas aí, 10 minutos depois, eu pensei, sabe, eu luto como vocês também. Mas graças a Deus por esse comentário. Isso realmente me abençoou. E graças a Deus porque Ele recebe toda a glória o tempo todo. Eu não tenho nenhuma capacidade de fazer nada por ninguém se Cristo não estiver em mim. Vocês entendem isso? É o Espírito Santo em nós que faz qualquer coisa. Nós somos impotentes. Tire o Espírito Santo de mim. Eu sou só um peso morto. Esses são os comentários. Olha, a gente pode falar sobre o arrebatamento. Podemos falar o dia todo sobre Jesus nos levando para casa. Mas sempre vamos sofrer pelas pessoas que não conhecem Jesus. Você tem que se voltar para Jesus agora. Você tem que se voltar para Jesus agora. Não posso enfatizar isso bastante. Não há tempo para brincar. Se você brincar agora, vai perder o arrebatamento. E você vai ficar preso neste mundo por 7 anos. E que Deus te ajude. Espero que você se volte para Jesus imediatamente quando formos arrebatados. Mas vai ser difícil, cara. Não vai ser fácil se voltar para Jesus. Quando todos já tivermos ido, você não quer esperar. Volte-se para Jesus hoje, pois este é o dia da salvação. Quero que entenda que hoje é o dia da salvação. Não adie isso. Jesus morreu por nossos pecados. Todos nós somos pecadores. Todos nós temos uma natureza pecaminosa. Nenhum de nós é perfeito. E aqueles que acham que estão quase perfeitos, geralmente são meio irritantes, porque na verdade não são. Ninguém é perfeito. Todos enfrentamos nossas próprias lutas. Mas Jesus, ele disse ao Pai, eu vou resgatar aqueles que pertencem a mim. Eu vou comprar todo o campo com o meu sangue para tirar o tesouro dele. E ele desce à terra e ele é perfeito. Ele é tão perfeito em todos os sentidos. Ele não pecou nenhuma vez. Ele é perfeito. Eu me apego à perfeição dele. Eu me apego à obra concluída dele porque é tudo ao que posso me apegar. É tudo o que temos. Ele foi para a cruz e tratado como criminoso.
Eles o espancaram tão brutalmente antes de ser crucificado que dizem que ficou irreconhecível. Se você visse Jesus nas ruas e depois antes da cruz, não o reconheceria, de tão desfigurado que ele estava. E então pregaram ele numa cruz. O fato de ele ter sobrevivido a isso já é um milagre. Mas ele precisou sobreviver para ir àquela cruz. Ele derramou o seu sangue maravilhoso, que nos purifica e nos torna brancos como a neve. E ele foi sepultado por 3 dias e ressuscitou. E essa é a boa notícia. A boa notícia é que ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E fez isso para pagar pelos nossos pecados. Você pergunta, o que fazer? Ajoelhe-se e diga: Jesus, me desculpe, pequei, sou um pecador. Eu pequei contra ti. Eu não quero enfrentar um juiz justo sabendo que pequei. Porque Deus vai dizer, afaste-se de mim. Eu não quero enfrentar esse Deus. Eu preciso de você, Jesus. Você pode cobrir meus pecados? Você pode perdoar meus pecados? Jesus está sorrindo de orelha a orelha. Venha, claro, posso. E você admite que é um pecador e simplesmente conta a ele os seus pecados. E você diz, de hoje em diante, deixo o meu caminho para seguir o seu. Não sei o que isso significa, Jesus, mas confio que tem um sentido. E você é salvo nesse momento. Você está salvo. Por toda a eternidade você está selado. Você vai para o céu. E você vai subir no arrebatamento que está muito próximo. Deus faz algo milagroso, coloca o Espírito Santo em você. E isso vai mudar a sua vida. Isso é uma boa notícia. Tudo isso é uma boa notícia. Isso é muito mais importante do que o arrebatamento. O arrebatamento é lindo. Mal posso esperar. Mas é isso que nos salva. Jesus e aquela expiação linda, linda. O poder desse sangue. O poder desse sangue. Que ele poderia pegar um homem miserável como eu. Eu era o pior homem da face da terra. E ele me lavou e me deixou branco como a neve. Onde o pai olha para mim e diz, esse cara é lindo porque eu vejo meu filho nele. O miserável se foi. Eu vejo meu filho nesse homem. Ele faz isso por todos nós. Então volte-se para ele. Faça isso hoje. Não deixe para amanhã ou para o fim de semana. Porque esse pensamento, se você está pensando que deveria fazer isso, talvez nunca volte esse sentimento. Aproveite essa oportunidade. Ok. Então, olha. Estamos tão perto do fim. Estamos tão perto do fim. Tudo está preparado para a tribulação de 7 anos. Tudo está preparado para os 7 anos. A gente tem que se apoiar, cara. A linha de chegada está bem ali. A gente tem que se apoiar. Temos que orar uns pelos outros. Temos que permanecer na palavra. Temos que orar por nossos entes queridos. Temos que orar uns pelos outros. Precisamos nos ocupar, pois não estaremos neste mundo por muito tempo. Logo encontraremos Jesus nas nuvens, certo? Vou orar por todos vocês e por quem assistir a este vídeo. Se Deus quiser, vejo vocês no próximo vídeo.